Olá, hoje nós vamos falar sobre o propósito eterno de Deus. O que vem a ser o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Vamos estudar cada parte dessa frase para entendermos melhor o que isso significa. Ter uma família, isso nos fala de unidade. São irmãos que glorificam a Deus em sua unidade. E tal unidade está muito bem enfatizada nas seguintes passagens. Em João capítulo 17, Jesus faz uma oração rogando ao Pai para que os seus filhos andem em unidade, sejam um, assim como ele e o Pai são um. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, ele roga para que os irmãos andem em unidade e andem no mesmo parecer, no mesmo pensamento. Ele traz esse ensino aos Efésios, ele traz esse ensino aos Filipenses. Portanto, a família de Deus deve andar em unidade. Uma família de muitos filhos está relacionada à quantidade. Jesus procura discípulos que gerem discípulos, que façam outros discípulos e assim por diante. O discípulo que tem a vida de Cristo, ele reproduz essa mesma vida de Cristo em outros discípulos. Se os discípulos são bons, eles não continuam poucos, porque sabem que Deus deseja ter uma família de muitos filhos. Jesus ensina isso em João capítulo 15. Ele diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso diz respeito à qualidade. Deus quer ter uma grande família, mas Ele está muito interessado na qualidade dos seus filhos. Deus quer que seus filhos sejam semelhantes a Jesus, humildes e mansos como Ele, que sirvam como Ele, que amem como Jesus amou, que preguem o Evangelho como Ele pregava, que perdoem como Jesus perdoava, que sejam santos como Jesus e que andem como Ele andou. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Isso nos fala da finalidade do propósito eterno de Deus. Deus quer que o seu filho esteja com o coração carregado de desejo em dar glória a Ele em tudo que Ele faça. Se a família de Deus é formada por filhos semelhantes a Jesus, tais filhos terão como alvo de suas vidas glorificar o nome de Deus, assim como Jesus fez. Ele diz: Eu te glorifiquei na terra, em João capítulo 17, versículo 4. Nós, como filhos de Deus, precisamos ter a revelação que tudo que nós fazemos é para a glória dele. Paulo ensina isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outro tipo de coisa, fazei para a glória de Deus. Então, o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, que faz parte da sua grande família, ele tem como alvo principal glorificar o nome de Deus em tudo que ele faz. Então, qual é a nossa posição dentro do propósito eterno de Deus? Ora, se nós somos filhos, nós precisamos nos posicionar como filhos. Precisamos nos tornar cooperadores de Deus para cumprir o seu propósito, levando outras pessoas a entrarem nesse mesmo propósito. Muitos cristãos são batizados e vivem anos na igreja sem conhecer o propósito eterno de Deus. Acreditam enganosamente que o nosso principal alvo é chegar até o céu. Então, ao invés de enxergarem o propósito eterno de Deus do ponto de vista da sua palavra, mantém uma ideia humanista, que é o homem no centro de todas as coisas. Assim, o seu relacionamento com Deus gira em torno de todas as suas necessidades. Isso acontece porque não conseguem enxergar o propósito de Deus como eterno, e sim como tendo começado com a queda em Gênesis. É claro que o pecado interferiu no propósito de Deus, mas o propósito de Deus começou antes da queda do homem. Efésios 1:4 diz que o propósito já estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Deus sempre se relacionou com família. Deus mantinha uma família com o Filho, com o Espírito Santo, e resolveu incluir o homem para que ele pudesse reproduzir sem pecado, aumentando a sua família. Por isso que o plano de Deus é baseado numa família. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por causa do pecado, o homem se tornou culpado, alvo da ira de Deus, merecendo o castigo eterno, sendo expulso da presença de Deus e perdendo a comunhão com Ele. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Também na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo diz que porque o salário do pecado é a morte. Portanto, a recompensa do pecado é a morte. Viver fora da presença de Deus leva o homem diretamente para esse destino. Mas Deus não desistiu do seu propósito, porque assim também como a morte veio por um homem,
A ressurreição também veio através de um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados através de Cristo. Deus se importa tanto com o homem, do seu propósito de ter uma família e incluir o homem na sua família, que ele veio resolver o problema pessoalmente. Ele enviou o seu próprio filho para, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e voltarmos a fazer parte da família de Deus. Não existe outro meio de nos reconciliarmos com Deus. Se não for pelo sacrifício de Jesus, nós não podemos fazer parte da família de Deus. Então, através da fé em Cristo Jesus, o homem recebe um novo nascimento e se torna uma nova criatura, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 17. O homem recebe uma nova natureza, segundo a imagem daquele que o criou. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, recebe o senhorio de Cristo e é batizado. Quando temos um propósito, um alvo a alcançar, nós devemos também dar passos para alcançar esse propósito. Não podemos agir de qualquer maneira, usando qualquer estratégia, andando em qualquer direção, mas devemos dar passos que vão nos conduzir ao propósito que nós estamos desejando. Assim também Deus, para cumprir o seu propósito, definiu estratégias e passos que a igreja deve percorrer para alcançá-lo. A igreja caminha no propósito de Deus e tem recursos para cumpri-lo. Então, como deve ser feito o serviço para a edificação da igreja? Formou-se uma tradição de que a igreja é edificada pelos pastores, mas quando nós olhamos para as escrituras, não é isso que elas dizem. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, antes de Jesus subir aos céus, ele deixa a grande comissão para todos os seus discípulos. Fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um chamado para todo discípulo de Jesus, todo participante da família de Deus. Uma das formas de você pregar o Evangelho, cumprindo a grande comissão e fazendo o seu papel no propósito eterno de Deus, é dando seu próprio testemunho pessoal. Uma testemunha é assim chamada porque ela pode contar os fatos que ela mesma observou. Então, a coisa mais simples e concreta que nós temos a falar acerca de Deus e do Evangelho do Reino é aquilo que Deus fez na nossa vida. Isso é algo muito importante e muito fundamental, porque toda vez que você vai pregar de Jesus para alguém, as pessoas precisam ver que Jesus habita em você. Como Jesus fez para gerar discípulos no seu ministério de ser testemunhas? Andando com eles. Eles aprenderam a ser testemunhas andando sempre em contato com outras pessoas. Eles aprenderam com Jesus porque andavam com Jesus e viam como Jesus fazia. A sala de aula do discípulo de Jesus era em qualquer lugar. Mesmo quando Jesus estava ensinando os 12 apóstolos, ele fazia na rua diante do povo e o povo podia ouvir dos seus ensinamentos. Quando entendemos isso, entramos no propósito eterno de Deus. Entendemos que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nosso principal papel é ser semelhante a Ele e multiplicar a vida de Jesus na vida de outras pessoas. Ou seja, Deus tem interesse de que você, como filho, gere outros filhos semelhantes a Jesus para a glória dele.